Evangelho de João 13, a partir do versículo 31. Eu não sei se você já passou por esse tipo de situação de se encontrar com uma pessoa que você nunca viu antes. Às vezes, a negócio ou outro tipo de situação, mas que você pensou em um tipo de pessoa e quando se encontrou era uma pessoa bem diferente do que você havia imaginado. Eu já passei por isso algumas vezes e normalmente a pessoa dizia: achei que você fosse mais alto. Não que eu seja baixinho, né? Mas porque por algum motivo ela chegou à conclusão, a pessoa chegou à conclusão que eu parecia ser maior ou algo semelhante. Isso é muito comum, principalmente hoje em dia, num tempo em que a comunicação se dá toda via WhatsApp, e-mail, celular, redes sociais, e as fotos muitas vezes enganam bastante, né? Porque a gente faz questão de selecionar aquela que a gente fica melhor, mais alto, mais bonito, mais atraente, né? Mas nem sempre a realidade é assim. Isso acontece também dentro do meio religioso. Quem nunca ouviu falar aqui da disputa, né, que existe sobre como era a imagem de Jesus? Tem o Santo Sudário, ou Sudário de Turim, né, que é uma relíquia que mostra ali uma silhueta de um homem que, a princípio, né, se diz ser a imagem real de Jesus. Mas aqueles que têm a tecnologia ao seu favor, há um tempo atrás, reconstruíram o que deveria ser mais próximo do que era a imagem de Jesus, e aí ficou bem diferente, assim, né? Era mais árabe, um nariz maior, né? Mais adunco, um rosto mais queimado do sol, que gerou certo, eu diria, espanto na comunidade religiosa, porque as pessoas, na verdade, gostam mais daquela outra imagem que é a medieval, do Jesus louro, dos olhos azuis, cabelos longos, né? Tipo alto e magrinho. Mas na disputa também está o grupo mais liberal, eu diria, que insiste que Jesus era negro. E aí a discussão se torna infindável, né? Porque no final da história a gente não vai saber enquanto vivos. Por exemplo, aqueles que não estarão na volta de Jesus. Mas é fato que a imagem, o conhecimento, ele tem muito a ver com uma questão visual. Eu falo conhecimento outro, né? A gente pode conhecer o outro pelo telefone, a gente pode conhecer o outro pelas cartas, se é que alguém ainda escreve cartas hoje em dia. Mas o conhecimento se dá mesmo quando a gente vê, não é isso? Quando a gente vê a pessoa, né? Estou olhando, agora eu sei o tamanho dela, né? Sei como ela demonstra as suas emoções através dos olhares, dos sorrisos. É assim que a gente conhece bem as pessoas. Por exemplo, eu canso de dizer isso, né? Eu sei o que minha esposa está sentindo só de ver o rosto dela mudando. Não é? Às vezes ela está com uma cara que eu mais ou menos já sei o que é, porque eu conheço as linhas, não é? Esse tipo de contato visual diz muita coisa para a gente sobre quem o outro é. Eu sei que você deve estar pensando: mas e o cego, né? Que não vê a pessoa, como é que ele conhece? Ele tem seus recursos, né? Não vê como a gente vê, mas ele vê ou sente como ele, na verdade, sente enquanto cego. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês hoje aqui é: como é Deus? E eu vou prometer para você que você vai sair daqui hoje sabendo como é Deus, em todos os seus detalhes e sutilezas, até onde a nossa cognição nos permite. Amém? Amém. Vamos ler então João 13, a partir do versículo 31. Diz assim: depois que ele, Judas, saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele,
também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora, para onde eu vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podeis ir, ou não podes seguir-me. Mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós continuaremos lendo este final deste capítulo 13 e o capítulo 14. Mas para a gente se situar, vamos fazer uma recapitulação de onde nós estamos no Evangelho de João. Nós vimos semana passada o que é conhecido como o episódio do lava-pés, quando Jesus, ali em uma situação vexatória, se assim posso dizer, chocou os apóstolos ao se colocar num lugar de servo, de escravo, em lavando os pés dos discípulos para a refeição. Jesus vai ter que se deparar com Pedro, que nessa narrativa final é muito citado, né? Como aquele que não deixaria Jesus lhe lavar os pés, porque ele não era digno disso. Pedro vai entender ali que o papel que Jesus está se colocando é humilhante demais e que ele não permitiria. E quando Jesus então vai dizer para Pedro que se Pedro não permitisse Jesus se colocar naquele lugar, ele não teria parte com Pedro. Essa foi a nossa conversa e a gente viu, né, que era necessário que Pedro deixasse Jesus se humilhar, se colocar no lugar de servo, no lugar daquele que realmente está em um cenário, né, de diminuição, porque se ele não entendesse que Jesus iria estar na cruz sendo humilhado, ele jamais poderia ser alguém relevante na história da igreja. Então, aqui é a continuação, não é? Jesus lava os pés, depois vai dizer que é necessário que ele faça isso, porque ele já estava preparando os discípulos para algo muito mais humilhante, que era a cruz. E então, no versículo 31, quando Judas sai, Jesus começa o seu discurso de despedida. É assim que é conhecido essa porção do Evangelho de João. Eu já posso preparar você que é um dos textos mais íntimos do relacionamento de Jesus com os seus discípulos. É um dos textos também mais, eu diria, a flor da pele, por causa das circunstâncias em que o texto se dá. E é um dos textos também que se extrai uma das teologias, ou as teologias mais profundas acerca da pessoa de Jesus. O que acontece então no versículo 31? Diz que Judas sai e Jesus começa a falar da glorificação de Deus e do Filho. Ele diz assim: agora o Filho do homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Então, essa linguagem da glorificação que a gente vê em João todo o tempo, ela é muito singular ao Evangelho de João e ela significa algumas coisas. Mas antes de dizer o que significa a glorificação de Deus, a glorificação do Filho do Homem, é importante a gente entender que é quando Judas sai que o gatilho é disparado. Porque Judas sai para entregar Jesus, para negar, ou melhor, para trocar a sua fidelidade a Jesus por algumas moedas. E é a partir desse momento que vai começar a via na direção da cruz da parte de Jesus. Então, Judas saiu, o gatilho é disparado, uma onda começa, e isso é algo
muito bem pontuado por todos os teólogos e comentaristas, em que o mal acha que está vencendo. Judas vai ser, no início do capítulo 13, seduzido por Satanás, é isso que o texto diz, que o diabo colocou no coração de Judas trair Jesus. Então o plano do diabo, está começando, e aqui quando Judas sai para trair Jesus, diz, é chegada a hora da glorificação do Deus e do Filho de Deus. A glorificação tem muito a ver, óbvio, com o fato de que Jesus irá fazer não a vontade do diabo, mas a vontade de Deus, em ir para a cruz e carregar sobre si os pecados do mundo. Mas a glorificação do Filho também tem a ver com a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Além desses dois aspectos, a glorificação no Antigo Testamento tem a ver com a presença de Deus. Era assim que se tratava, por exemplo, quando a presença de Deus se fazia no templo, não é? Através da Shekinah, da fumaça, ou desse tipo de manifestação divina. E se dizia que a glória de Deus encheu o templo. Então a glória de Deus era a presença do próprio Deus. O que está intrínseco no texto é que Jesus vai dizer, a partir desse momento, o Filho será glorificado, Deus será glorificado e a glória de Deus será manifesta de uma vez por todas. Mas ele vai interromper, ou melhor, costurar o discurso da glória que será manifesta, que é uma linguagem do Antigo Testamento, mas que eles, por serem judeus, entendem muito bem o que Jesus está dizendo, com o discurso, que tem a conexão direta com o lava-pés. É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ele está falando da sua morte, está falando da sua ressurreição, está falando da revelação de Deus quanto à pessoa do Cristo ressurreto, mas ele está falando também do que ele fez antes. Vocês precisam amar uns aos outros. Esse é o discurso que vai costurar todo o nosso diálogo aqui. Não é isso que ele vai dizer? Ele vai dizer, versículo 33, filhinhos, não é? Perceba aqui que a linguagem é bem paternal, porque os discípulos estão angustiados. Todo mundo está angustiado nessa história. O início do capítulo 13 vai dizer que o coração de Jesus estava angustiado. Jesus começa a dizer que ele vai morrer, que ele vai ser glorificado, ser perseguido, e que vai embora, e que eles não vão vê-lo por um tempo, e para onde ele vai eles não podem ir. Todo mundo está tomado realmente por um clima muito tenso. Por isso Jesus usa a linguagem filhinhos, não é? Ele está tentando aqui, imagina, acalmar os ânimos, filhinhos, né? Eu vou estar com vocês um pouco mais. Olha a linguagem aqui. Judas saiu, ele começa a falar, Filho do Homem vai ser glorificado, eu vou estar com você um pouquinho mais. Vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar. Eu já disse isso para os judeus. Eles eram judeus, né? Mas quando se refere aos judeus aqui, está falando justamente dos discursos de Jesus proferidos no templo para aqueles que eram seus espectadores. Ele fala, eu vou ir, vocês não poderão ir para onde eu vou, mas eu lhes dou um novo mandamento. Eu vou embora, vocês não podem me acompanhar. Eles não sabem muito bem do que ele está falando, né? Eles estão entendendo, óbvio, que ele está dizendo que está se despedindo, alguma coisa vai acontecer, mas eles não têm a noção completa, plena do que está acontecendo. Mas vocês vão ficar e vocês precisam amar uns aos outros, é o que ele vai dizer. Eu vou dar um novo mandamento para vocês, que vocês vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei, óbvio, para nós, para os leitores de João, né? Provavelmente aí 40 anos depois do ministério de Jesus, significa muita coisa. Mas para os discípulos aqui, nesse momento, significa o lava-pés. Viu o que eu fiz por vocês? Viu como eu cuidei de vocês? A manifestação do meu amor por vocês. Eu não quis ser o maior, eu não quis status, porque eles tinham discutido pouco antes, segundo o Evangelho de Marcos, quem seria o maior no reino de Deus, né? E aí Jesus me sai com lava-pés e eles têm um choque, né? Até na compreensão teológica deles do que seria o reino messiânico. E Jesus está dizendo, vocês precisam amar uns aos outros como eu amei vocês, como eu demonstrei isso durante toda a minha trajetória. Porque vocês serão reconhecidos como meus discípulos se assim o fizerem. Eu poderia parar aqui e pregar um sermão aqui lindo sobre
nós precisamos manifestar o amor de Deus na nossa vida pelos outros, porque é assim que nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus. Mas Pedro não vai me deixar pregar isso, porque Pedro interrompe. Pedro vai dizer, versículo 36, então Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Pensa só, Jesus está dizendo, né? Vocês precisam, né, cuidar uns dos outros, amar uns dos outros, assim como eu demonstrei para vocês, assim. E aí Pedro está pensando no que Jesus tinha dito anteriormente, para onde eu vou, vocês não podem ir. É isso que está aqui na cabeça dele. Não posso ir? Como assim? Por que eu não posso ir? Aí ele vai dizer, Senhor, por que eu não posso seguir-te? Porque eu não posso te seguir agora. Para onde que você vai que eu não posso ir? Eu daria a minha vida por você. Ufa! Se Pedro entendeu, me parece que é isso, né? Que Jesus estava dizendo que eles não poderiam ir por causa de falta de coragem. Não é possível. Por causa dos riscos. É possível. Se Pedro entendeu que Jesus estava dizendo, vocês não podem ir porque a vida de vocês vai estar em risco. É possível que Pedro tenha entendido bem nessa direção, porque ele sabia do clima, ele sabia da perseguição, ele sabia realmente que a vida de Jesus estava correndo perigo, e ele vai dizer, eu não posso ir, eu daria a minha vida por você. E aí é quando, né, uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento, Jesus vai responder, no 38, Jesus respondeu, darás a vida por mim? Em verdade vos digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Se o clima estava ruim, ficou um pouco pior. Eu já ouvi muito sermão sobre este texto aqui. E muita gente insiste que Pedro vai negar Jesus por medo. Quando ele vê a situação no pátio do templo, o caldo engrossa, ele pensa 2 vezes e intuitivamente, quem sabe para se preservar vai dizer, eu não o conheço, por 3 vezes. Mas eu realmente não acho que tenha sido esse o motivo. Porque Pedro vai pegar em espada para defender Jesus. Quando a prisão de Jesus se dá, ele chega a arrancar a orelha de Malco com uma espada na mão. E é Jesus quem vai ter que frear Pedro, dizendo, Pedro, se eu precisasse de espada, eu convocaria agora uma legião de anjos e coloca a orelha de Malco no lugar. Então, o problema com Pedro não era coragem. Por favor, a gente conhece a história do Novo Testamento e sabe como Pedro era impetuoso. O cara que andou nas águas não era um cara que estava com medo do que estava acontecendo ali, embora tenha oscilado em determinado momento, mas foi o único que avançou para as águas, o resto ficou no barco seguro, né? Então, por que então Jesus vai dizer isso para Pedro? Se Pedro é realmente alguém que tem coragem e tem disposição para lutar por Jesus, para correr risco por Jesus, para perder a vida por Jesus, que é o que ele está dizendo aqui, por que Jesus vai dizer para ele assim, não se iluda, Pedro, você vai me negar ainda 3 vezes? Eu posso dizer para você que o tom do discurso de Jesus, e principalmente nesse momento, não é um tom de exortação no sentido de mostrar para Pedro que ele era um covarde. Não é assim que o texto se desenrola. O que me parece que o que está acontecendo é que Jesus está dizendo para Pedro que, apesar do que irá acontecer com Pedro, e ele negaria Jesus, ele continuaria sendo amado por Jesus. Aí você está tirando isso desse texto? Está tirando lá do final de João, né, quando Jesus se encontra com Pedro e vai restaurar. Não. Ele diz aqui que Pedro irá negá-lo, e depois ele diz no 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Parece, né, numa primeira olhada rápida, que Jesus fala assim, Pedro, eu vou até a fim, você vai me negar. Aí ele vira para o resto do pessoal, credes em Deus. Gente, não é isso, aqui é orgânico. Pedro acabou de dizer que iria dar a vida por Jesus, Jesus diz, Pedro, você vai ficar chocado com o que vai acontecer. E você vai me negar 3 vezes. E ele continua, mas credes em Deus, credes também em mim, não é isso que ele diz? Porque vai haver uma necessidade
de Pedro confiar em Deus como ele jamais confiou na sua vida. Vai haver uma necessidade de Pedro confiar em Jesus de maneira que ele nunca confiou na sua vida, porque ele nunca viu Jesus preso, porque ele nunca viu Jesus ir caminhando para a morte, porque ele nunca viu Jesus condenado por Roma à cruz, ele nunca passou por isso. Então eu penso que o discurso de Pedro é verdadeiro. Ele está sim disposto a morrer por Jesus, mas você me pergunta, e por que não morreu? Por que então negou? Porque o Jesus que Pedro quer defender é o Jesus que reage. Entende isso? É o Jesus que reage. É o Jesus que na hora do vamos ver, vai realmente se levantar como o Messias de Israel. Pedro está disposto a morrer por ele. É o Messias que quando a perseguição acontecer, ele vai mostrar todo o seu poder ali e vai manifestar ali os milagres, os sinais, e Pedro está disposto a morrer por esse cara, o rei de Israel, que vai sentar no trono, que vai reger a nação. Mas Pedro não está disposto a morrer pelo Jesus que caminha calado para a cruz. Esse ele não está disposto, porque esse choca demais Pedro. Assim como o lava-pé chocou, assim porque Pedro não tem noção do que vai ser a trajetória de Jesus para salvar o homem, para retirar realmente a culpa, o pecado de sobre a raça humana. Ele não sabe. E ele não vai saber como lidar com essa situação, assim como eu e você tantas vezes não sabemos. Eu vou insistir nisso aqui. Primeiro eu posso dizer para você o seguinte: não há falha, não há vacilo, não há deslize que você possa vir a cometer que vai te separar do amor de Deus. Preguei isso semana passada. Você pode ser um traidor de Jesus, como Pedro. Mas isso vier precedido de arrependimento, você sempre será perdoado. Porque o amor de Deus não depende da nossa performance, não depende da nossa espada, não depende da nossa condição de defendê-lo. Porque Deus não precisa ser defendido. O amor de Deus não depende da nossa performance, não depende da nossa religiosidade, não depende das nossas obras, não depende da nossa força. Ele é simplesmente amor. Por isso que ele está dizendo para Pedro, e eu posso aqui, quem sabe, imaginar essa cena, com um meio sorriso no rosto, dizendo: Pedro, você vai me negar, mas crê em mim. Mesmo assim continua crendo, mesmo assim continua confiando, mesmo assim continua colocando nas mãos de Deus o que vai acontecer aqui. Se eu digo para você, meu amigo, e vou ser repetitivo, redundante, porque isso precisa ser dito: Deus te ama com amor tão incondicional que independe dos meus vacilos, dos seus vacilos. Ele simplesmente ama. Isso não é uma licença para você viver do jeito que você quiser, até porque se você ama ele de volta, você vai querer ser o filho mais especial. Não é isso? Mas não há o que a gente possa fazer, nem mesmo negar o Filho do Homem 3 vezes antes que o galo cante, que vai fazer com que o amor de Deus por nós suma, se desvencie. Mas outra coisa que eu quero dizer para você neste versículo é que o Deus que Pedro cria, o Messias que Pedro imaginava, era uma imagem distorcida do verdadeiro Messias. Tudo bem, eu não vou culpar Pedro por não saber de quem iria ter ideia. Mas é fato que, no momento da crise, porque muitas vezes a gente realmente imagina que as coisas acontecerão de um jeito e elas podem não acontecer do jeito que a gente espera, no âmbito da nossa segurança, no âmbito do nosso conforto, no âmbito da certeza dos nossos projetos. Às vezes o chão vai se abrir, as coisas vão dar errado, a doença vai nos tomar, a perda de pessoas queridas pode realmente vir a acontecer, o desemprego, a frustração. O que Jesus está dizendo para nós é o que ele está dizendo para Pedro: crede em Deus, confie no Pai, confie em Jesus, deposite nele as expectativas. E por mais que as nossas decisões venham a ser as piores possíveis, porque eu custo imaginar que tem uma decisão pior do que essa aqui no texto. Negar Jesus
3 vezes, mesmo sendo avisado disso. Porque ele poderia ter se lembrado na hora, né? Convenhamos. Esse aí estava com ele. Aí ele lembrou, Jesus falou, vou mostrar para ele agora que ele errou. Eu sou Pedro, cara. Eu sou pedra, né? Rocha. Tava mesmo. Vai fazer o quê? E aí, vai me prender? Não, cara. Ele negou, mesmo sendo avisado por Jesus que o faria. Mas as palavras de Jesus ali, no coração de Pedro, deveriam ser: mesmo assim, Pedro, credes em Deus, credes também em mim. Confie que o que Deus tem para fazer é algo maravilhoso e não depende da sua força. Depois, vou dar uma adiantada aqui, Jesus se encontra com Pedro, depois da sua ressurreição, eles estão pescando, todo mundo conhece, a gente vai chegar nisso, eu não vou pregar isso agora não, porque é belo demais. E o que Jesus vai dizer para Pedro, que negou? Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus diz para nós, pecadores, miseráveis? Eu conto com você, porque eu te amo. E não tem nada que você possa fazer que afaste o meu amor de você. Amém? Amém. Credes em Deus, credes também em mim. Não é algo tão fácil de digerir, né? Porque se você for ler a discussão teológica sobre o que Jesus está dizendo, muitos teólogos insistem em dizer que essas palavras não são de Jesus. Jesus não diria uma coisa dessa. Crede em mim no mesmo nível de crer em Deus, o Deus de Israel. E produções literárias foram feitas no sentido de provar que isso aqui é algo posterior, né? A comunidade joanina, que já tinha fabricado uma teologia da divindade de Jesus. Jesus jamais diria que para um judeu, ou para um judeu, crer no Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac e de Jacó, criador de todo o universo, da mesma maneira que crescer nele. Então percebam aqui as implicações do texto. Jesus está dizendo que era para eles crerem em Deus e crerem nele também. Depositarem a fé, a esperança, a expectativa, a confiança em Deus e nele também. Porque ele e o Pai, vai ser dito aqui, caminham juntos, não é? Eu vou avançar mais. O início do 14, como eu já li, ele vai dizer para Pedro, vai dizer para os discípulos: não se turbe o vosso coração, não deixe o coração de vocês entrar em parafuso, não deixe o coração de vocês se conturbar. Crê em Deus, crê também em mim. E o versículo 2, vamos ler junto aqui, até o 7 pelo menos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesses, também conhecerias meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Muita calma nessa hora, porque só aqui nesse trecho Jesus dá para produzir livros e livros, literaturas e literaturas sobre o que Jesus está dizendo. Ele vai dizer para o coração não ficar conturbado, para que eles crescem no Pai, crescem também nele. E ele começa a falar no versículo 2, da casa do meu Pai. É essa aqui a expressão conhecida, Oikia tou patros, no grego, a casa do meu pai. Ele vai dizer, a casa do meu pai tem muitas moradas, e as moradas aqui, na verdade a expressão no grego são salas, aposentos. A ideia é de cômodos para descanso. Essa é bem a ideia do texto original. A casa do meu pai há muitos aposentos, e mesmo se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Aqui você vai encontrar uma dificuldade na tradução. Existem algumas traduções possíveis, Porque o texto no grego realmente ele é um pouco confuso. Mas a ideia aqui é que Jesus está dizendo que ele iria
voltar para o Pai, e eles iriam ficar, porque eles não poderiam acompanhar, né? Eles não poderiam ir para onde Jesus estava indo. Isso tem a ver com a sua morte também, não vão agora, né? Mas também tem a ver com a sua glorificação, como ele já disse no início. E ele vai dizer: vocês precisam descansar em Deus, confiar em Deus, confiar em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. O que é a casa do meu Pai? Se você for ler João 2,16, Jesus usa a mesma expressão, oikietou patros, quando ele vai dizer, obrigado, Chico, quanto ao comércio no templo, Jesus vai dizer: não façam da casa de meu Pai covil de salteadores, não é isso? Então, as duas únicas vezes que a casa do meu Pai é empregada no Evangelho de João, a primeira é sobre o templo, que é a casa do meu Pai. E agora Jesus vai dizer: na casa do meu Pai, de novo, tem muitas moradas. Então, independente do que você esteja entendendo, vamos pensar no que o discípulo, os apóstolos estão entendendo. Eles sabem que a casa do meu Pai é o templo. Eles sabem disso. A casa do Pai é sempre o templo. É lá onde Deus se manifestava. Era lá onde o céu e a terra se encontravam, onde a presença de Deus se manifestava. A presença de Deus era sempre sobre o templo. É assim até hoje no judaísmo. A presença de Deus é no templo. Quando destruiu o templo, eles entraram em choque, né? Mas eles têm inclusive projetos de reconstrução do templo, porque era no templo, segundo o judaísmo, que a presença de Deus se manifestava. Então, o que Jesus está dizendo para eles? Que ele está indo para o Pai, para o lugar onde o Pai habita, para o lugar onde o Pai está. Eles vão ficar sozinhos porque eles não podem ir, mas ele diz: eu estou indo para preparar lugar para vocês. Por mais que a gente tente aqui, vamos discutir esse texto, pode ser, vai dar bons debates. Mas o simples desse texto é que Jesus está dizendo para eles: vocês não se preocupem, nós estaremos juntos em pouco tempo de novo. É isso aqui. Não se preocupem. Para onde eu estou indo, vocês estarão lá também. Ele vai dizer assim, e ainda que não tivesse lugar lá para vocês, eu prepararia. Entende que é uma manifestação do cuidado dele para tentar acalmar o coração deles, que eles estão ansiosos. Então eu não vou entrar aqui na discussão, porque o judeu pensava em 7 céus, não é? E a casa do meu pai pode ser o 7º céu da perspectiva judaica. Mas Filo, o filósofo judeu do 2º século, já pensava na verdade que a alma ia para um lugar que era, do ponto de vista filosófico platônico, o lugar do descanso das almas, porque era o mundo da perfeição. Eu não vou entrar nesse tipo de discussão, mas porque o texto e o que João quer dizer para a gente é que o coração deles precisava ficar em paz, eles precisavam confiar em Deus, confiar em Jesus, porque Jesus estava fazendo algo que seria algo na direção de preparar lugar para os discípulos. No sentido e na direção de preparar lugar para a igreja, no sentido e na direção de preparar lugar para mim e para você, porque a maneira em que Jesus estava preparando lugar era morrer na cruz. Era assim que ele ia preparar lugar para todo aquele que cresce, para os apóstolos, para a igreja, para os discípulos de Jesus de todos os tempos. Não se turbe o vosso coração, confie em Deus, confie também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas e eu estou indo preparar lugar para vocês. Ele não está indo lá convencer Deus faz aí, né, uma caminha bonita para Pedro, para Filipe, para ti. Não é isso. Ele está indo preparar lugar porque ele está indo morrer na cruz, porque ele está indo padecer, porque ele está indo ressuscitar, porque ele está indo carregar os pecados dos homens sobre si, porque ele está indo preparar realmente o cenário para que o homem possa encontrar arrependimento e perdão. Amém? Lindo isso aqui. Amém. Tá, depois você pega lá os escritores, ele manda uma lista da discussão. Como torna uma passagem difícil? Algo que a gente entende bem rápido, né? Se a gente realmente lê com o desejo de entender o que o autor está dizendo para nós. Ele fala que vai preparar lugar, e ainda que não tivesse lugar, né, ele ia dar um jeito. É a linguagem aqui, isso não é teológico. Ainda que não tivesse lugar, como assim? Será que não tem lugar no céu? E o que Jesus está dizendo que vai preparar, não é isso, gente. Os discípulos estão lá atordoados, Jesus está falando assim,
Para onde eu vou? Para o meu pai. Ele já disse, tem muitos lugares, tem muitos aposentos, tem muitas moradas, como o templo tinha. Muitos espaços, muitas salas, né? É grande, o templo é grande, é uma casa grande. Mas ainda que não tivesse lugar, eu prepararia lugar para vocês, porque vocês vão estar onde eu estiver, não é isso que ele vai dizer? Ele diz, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e a ideia aqui é da segunda vinda, né? E levarei vocês para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é a maneira de Jesus aqui, confortar no coração dos discípulos, apesar da limitação, eu diria, da linguagem, porque eles não entendem ainda isso. Eles vão entender depois, como Jesus bem disse, depois vocês irão entender. E aí, né, óbvio, né, depois desse discurso aqui, da casa, do Pai, eu vou preparar lugar para vocês. A pergunta que surge de Tomé, né? Tomé tem um perfil bem objetivo, né? A gente sabe, né, por causa da ressurreição, e ele não está com os discípulos, e ele diz que não seria possível crer, a não ser que ele tocasse, que ele visse. Ele precisava realmente ter a experiência que os discípulos tiveram, né? Porque ele não estava lá. Em outro momento, quando Jesus diz que Lázaro morreu e que ele ia, né, para realmente ressuscitar Lázaro, a gente estudou esse texto, os discípulos estão com medo. E Lázaro diz, ou melhor, Tomé diz, vamos então para morrer com ele, porque ele, na sua cabeça, a priori, né, analítica, mas se é para ir, é para morrer, porque não tem outra coisa que espera a gente, né? E a pergunta de Tomé aqui vai ser bem objetiva também. Tá bom, Jesus, você está dizendo que a gente vai estar com você, né? Mas como é que a gente vai estar com você se a gente não sabe para onde você está indo? E a gente sequer sabe o caminho. A gente não sabe o destino e também não sabe o caminho. Na verdade, o que Tomé está dizendo, eu não estou entendendo nada que você está dizendo. Você vai para onde, cara? Para onde que a gente vai? Você está me preparando lugar para gente? Em que lugar? O que é isso? Explica direito esse negócio. Tomé, metáfora não funciona com ele, né? E ele vai fazer a pergunta que eu acho que eu e você faria, né? Vocês não vão poder me seguir agora, vão poder me seguir depois, para onde eu estou indo vocês não podem ir, os caras estão ouvindo aqui, ó. Meu, será que esse cara vai para o Egito? Que rota que ele vai tomar? Como assim? E aí, Tomé, nós vamos depois? Como? Como é que nós vamos depois? A gente não sabe nem para onde você está indo e nem sabe qual é o caminho para chegar lá. E aí é quando Jesus, né, vai responder, acho um dos versículos também mais conhecidos do Novo Testamento. Jesus vai responder no versículo 6. Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esclareceu, né? Tadinho de Tomé. Mas o que Jesus está dizendo aqui é algo extremamente poderoso. Se ele está indo para o Pai, se ele está preparando o lugar, seja lá o que os discípulos estão entendendo, a única maneira de se achegar ao Pai, a única maneira, perceba que Jesus diz, ele não diz, ninguém vai ao Pai, ele diz, ninguém vem, porque ele está com o Pai. A única maneira de conhecer Deus, de se achegar a Deus, a única maneira de saber quem Deus é, nas palavras do próprio Jesus, é através dele. Qual é o caminho? Há muitos caminhos, todas as religiões, você pode até achar isso, mas Jesus não achava isso. Jesus diz aqui para os discípulos que se eles queriam realmente estar com Jesus, estar com o Pai, estar com Deus, o único caminho para chegar lá era através dele. Porque ele é não só o caminho para Deus, mas ele também é a verdade sobre Deus. Perceba que Jesus não diz, eu tenho premissas, proposições verdadeiras acerca de Deus. Eu lhes ofereço uma teologia que é a melhor teologia que tem sobre Deus. Eu estou aqui citando autores que produzem conteúdo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele é a verdade sobre Deus. Tudo que se pode conhecer de Deus, vai dizer Paulo em Colossenses, é percebido na pessoa de Jesus.
não tem nenhuma maneira de ir a Deus, de se achegar a Deus, de conhecer Deus, a não ser por Ele, a não ser passando realmente pela morte e ressurreição do Filho de Deus. Mas Ele não é somente o caminho para Deus, mas Ele é também a verdade sobre Deus, e Ele é a própria essência da vida. Aquele que realmente conhece Jesus, conhece Deus, conhece a verdade sobre Deus e vive uma vida em abundância. É isso que ele está dizendo para os discípulos, porque eles vão provar de perseguição também. Eles vão ver a morte de Jesus, eles vão ter medo, mas eles precisam realmente entender, eles precisavam entender que o único caminho para se chegar a Deus seria aquele, através de Jesus, sua morte e ressurreição. Eles precisavam entender que tudo que já foi produzido de teologia, de conteúdo sobre Deus no Antigo Testamento, dos grandes rabis, dos grandes escritores, não era nada, porque a verdade sobre Deus era a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo. E ele vai dizer também que aquele que conhece a Ele, que realmente se relaciona com Ele, que se relaciona com a verdade, que se relaciona com o caminho, vive a vida plena, mesmo que morra. Em outros determinados textos a gente vai ouvir isso. Mesmo que morra, vive para sempre. Você quer viver para sempre? Quem não quer, né? Ainda mais se, tadinho do Chico, se não envelhecesse, né? Assim, o Chico falasse, não, viver para sempre. Eu queria, mas não queria viver feio assim para sempre. Dar uma melhorada, né? Voltar aos meus 18 anos. Brincadeira, o Chico não é feio, não. É simpático, né? Porque homem para mim é tudo mais ou menos. Tipo, se esqueçam isso que eu falei. Viver para sempre, o que é isso? Viver com Deus eternamente. Mesmo que não seja a vida após a morte, ainda é possível provar da vida abundante agora. Sabe isso? Eu vou dizer para você aqui um testemunho bem rápido. Eu não fui cristão a minha vida inteira, eu me converti até bem velhinho já, né? Eu tinha 17 anos quando eu tive um encontro com Jesus. Essa palavra é boa, né? Porque é um encontro mesmo, né? Um encontro. Você encontra aquilo que você está procurando e não sabe que é aquilo. E eu sempre tive uma dificuldade, que é assunto da psicologia, da filosofia, em descrever o vazio do homem. Cara, sei lá, isso é discurso religioso. Não é não, cara. Freud vai produzir material sobre isso, a psicologia produz material sobre isso até hoje, a filosofia fala sobre isso. Por que é que todo ser humano tem uma insatisfação constante? Por que é que todo ser humano carrega dentro de si um vazio que não preenche com nada? Ele tenta, ele se esforça. Eu vivia assim, cara. Eu vivia assim, eu não sabia o que era. E eu tentava de todas as maneiras resolver o problema, expressão que eu gosto de usar, tamponar, né, a panela, uma tampa menor do que a panela, não resolvia. E por incrível que pareça, porque é incrível mesmo, né, as palavras de Jesus fazem todo sentido, porque esse vazio só vai ser preenchido quando você cair de joelho diante do Cristo, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e aquele que pode te dar a vida para todo sempre, vida plena, vida em abundância, aquele que vai trazer para você realmente, né, de uma vez por todas, a consciência, a certeza de saber quem você é, a quem você pertence, para o que você veio existir, cara. Cara, pode ser homem ou mulher, tá? É através de Jesus. Ele é o caminho único, ele é a verdade única sobre Deus, e ele é a vida. Imagina Tomé ouvindo isso. Eu sou o caminho. Tomé, você quer uma rota? Eu sou o caminho. Tomé não está entendendo, mas depois da ressurreição ele vai entender que só se pode chegar a Deus através da pessoa de Cristo. Ele vai dizer no versículo 7 assim: se de fato me conhecesses, também conhecerias meu Pai. Aqui, cara, se prepara aí, porque a gente vai realmente sair hoje desse culto aqui, né? Ó, eu declaro, você vai sair desse culto aqui rindo à toa hoje. Meu, que lindo esse texto. Ele vai dizer assim: se de fato conhecesses também, me conhecesses, também conhecerias meu Pai, e desde agora conheceis e o tendes visto. Olha só o que ele está dizendo. Eu sou o caminho para Deus, eu sou a verdade sobre Deus, eu sou a vida plena, e se vocês me conhecesses,
Se vocês me conhecessem mesmo, olha o que Jesus está dizendo, vocês também conheceriam o Pai. Aqui eu acho que as coisas estão realmente indo para um lugar pós-ressurreição, porque só depois da ressurreição que isso vai fazer sentido, né? Mas nós já conhecemos a ressurreição, perceba a sutileza de João. Se vocês me conhecessem mesmo, vocês conheceriam o Pai. E desde agora, Jesus vai dizer, o conheceis. Então, vocês conhecem o Pai, vocês só não estão se ligando. Assim, Jesus está faltando um clique aí, ó. Vocês conhecem o Pai. Porque se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Jesus está, ó. Estão entendendo? Porque vocês já têm visto o Pai. Vocês já têm visto o Pai. E aí, né, Filipe, passagem clássica, versículo 8, então Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Pô, o que Filipe quer? Jesus está dizendo, você já conhece o Pai, você já tem visto o Pai. E aí Filipe aqui, né, pensando, caramba, imagina quem sabe aqui, Moisés, né, Senhor, mostra-me então a tua face, né? E aí Deus vai dizer, porque Moisés tinha dúvidas, né, quanto a conduzir aquele povo pelo deserto, geração tão difícil. E aí Moisés vai dizer, mostra-me pelo menos a tua face, Senhor, porque ver a face de Deus, ver a Deus, contemplar a glória de Deus, é realmente para espantar o medo de qualquer um sobre qualquer tipo de missão que Deus venha a dar. Filipe está dizendo aqui, tá bom, a gente não pode ir, as coisas vão ficar difíceis, Pedro vai negar, a gente não sabe nem o caminho para chegar, o caminho é você, tá, vou fazer um esforço aqui, vou ver se eu entendo, então vamos fazer o seguinte, faz igual com Moisés, mostra-nos o Pai logo, uma teofania aqui, ó, ver a face de Deus para a gente ia ser o suficiente, a gente ia aguentar qualquer tranco, a gente ia realmente ser perseguido com maior felicidade, morrer em teu nome, a gente ia até os confins da terra, só nos mostra o Pai, para que esse coração angustiado seja curado de uma vez por todas. Bom, eu também gostaria, vocês sabem que eu já orei assim há uns anos atrás, né? Senhor, pô, podia me mostrar uma coisinha do céu aí, né? Já orei assim, cara, mostra aí, cara. Eu vejo o pessoal falando que viu anjo, que eu nunca vi nada, não tive essa experiência visual, me mostra aí. Nunca, cara, nunca vi nada assim, né, físico, nesse sentido do transcendente, né, do místico. Eu conheço Deus através das minhas experiências relacionadas com Ele, mas visuais, a lá Moisés, a lá Isaías, né, não. E é isso que Filipe quer. Eu também gostaria, né? Ô Jesus, só um pouquinho, né? Deixa a gente ver o Pai. E aí Jesus vai dizer o quê? Ah, cara, isso aqui é muito bom. Não sei se vocês estão assim, né? Como eu estou no texto. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. No versículo 9 Jesus vai dizer, Jesus respondeu, Filipe, cara, isso é top. Há tanto tempo eu estou convosco. E ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Você quer conhecer Deus? Eu não estou triste não, tá? Eu estou feliz. É que eu rio chorando. Você quer conhecer Deus, cara? Eu vou dizer para você quem é Deus hoje aqui. Deus é aquele que chora com os que choram. Deus é aquele que chorou por Israel, porque rechaçava os profetas. Ó Israel, que mata os profetas. Deus é aquele que chora quando Lázaro morre por causa do problema que o pecado causou na humanidade. Deus é aquele que
que sacia a fome dos famintos, que sacia a sede dos sedentos, que não olha a raça, não olha a cor, não olha a religião, não olha a política. Deus é aquele que vai para uma cruz por amor de nós. Você quer conhecer Deus? Deus é aquele que sofre, é aquele que se entrega, não em pedaços, inteiro, sangra. Deus é aquele que lava os nossos pés. Você consegue imaginar isso? Porque eu acho que a gente até consegue imaginar Jesus lavando os pés, mas não consegue imaginar Deus lavando os pés, não sabe? Não, peraí. Deus não, né? Mostra-nos o Pai. O que Jesus diz para mim e para você? Eu estou com vocês há tanto tempo. Vocês ainda não me reconhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. O Deus homem, o Deus que se revela, o Deus que se relaciona, o Deus que quer ser conhecido, o Deus que ama, o Deus que se envolve, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus Pai maravilhoso, o Deus Filho que se entrega, o Deus Espírito Santo que habita em nós e nos transforma, o Deus Todo-Poderoso. Mas a dificuldade que Filipe tem, que Tomé tem, que Pedro tem é a mesma que nós temos. Sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade com o Deus da intimidade, com o Deus que se identifica com a gente, com o Deus que sofre com a gente. Quem sabe a gente, igual Filipe, prefere o Deus lá do alto, lá de cima, sabe? Que é místico demais, transcendente demais para se envolver com as nossas porcarias. Mas Deus, segundo Jesus, na pessoa de Jesus, é aquele que se revela para cuidar de nós, para expressar o seu amor, a ponto de amar até o fim. É o capítulo 13 diz, e os amou até o fim, e amou a sua igreja até o fim, e o seu amor derramado naquela cruz pelo homem até o fim, para a remissão dos pecados. Quer conhecer Deus? Não tenha dúvida, conheça a Cristo, conheça a Jesus, leia as Escrituras, leia sobre Ele, aprenda sobre Ele, assim você está aprendendo sobre Deus. E no dia que você disser, Senhor, tá bom, as coisas estão difíceis, a situação está crítica, mas se eu ver um pouquinho de Deus, se eu ver um pouquinho do céu, igual a minha oração lá, né? Se eu ver um pouquinho do transcendente, quem sabe as coisas mudam e a voz de Jesus vai estar sempre falando a nós. Há quanto tempo eu estou com você? Há quanto tempo eu estou convosco? Como pode me dizer, mostra-nos o Pai? E Jesus vai dizer, 10, tu não crês que estou no Pai e Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. De novo, crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ah, você está dizendo que Jesus e Deus é a mesma pessoa? Não. Não, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Fazem parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu nem quero discutir isso, porque é difícil. Mas o que eu quero dizer para você é que tudo que pode ser conhecido sobre Deus se manifesta através de Jesus. Tudo é o que Paulo diz, é o que Jesus diz. Se queremos aprender sobre Deus, se queremos ter uma experiência com Deus, se queremos ter um relacionamento com Deus, se queremos ver Deus, é em Cristo que encontramos tudo isso. Por isso você precisa ler as Escrituras. Porque as palavras que tenho vos dito, não a digo de mim mesmo, mas o Pai é quem fala através de mim. Quer conhecer a Deus, conheça a Cristo. Quer conhecer a Cristo, leia as Escrituras.
Leia as palavras de Jesus sobre Deus. Leia os ensinamentos de Jesus. Não negligencie a fonte que é as Escrituras, a fonte da revelação de Deus, a fonte especial da revelação de Deus quanto à sua pessoa. Não negligencie, porque é só assim que nós podemos ter conhecimento sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é. Eu sei que existem outros níveis de experiência e Deus pode se revelar na sua vida de algumas maneiras, sim, cuidando de você e quem sabe tomando você em suas mãos, mas a principal delas, digo isso com toda a autoridade que a Bíblia me permite dizer, são as Escrituras, porque a palavra de Deus se encontra aqui. E se não tivermos o interesse em conhecer a pessoa de Jesus, nunca, jamais conheceremos a pessoa de Deus. Deus não está no YouTube, Deus não está nos conteúdos literários, Deus não está revelado em sua totalidade em nenhum tipo de produção que o homem venha produzir. Deus está na revelação especial, que são realmente essas palavras, esses livros reunidos que revelam quem Jesus é e quem Deus é. Por isso Jesus vai dizer: creiam nas minhas palavras. Não é a palavra do Josse, não é a palavra do pastor fulano, não é a palavra do pastor ciclano, é a palavra de Deus. E se essa aqui não for a palavra de Deus para você, estamos perdidos. Porque só se pode conhecer a Jesus através das suas palavras, e conhecendo Jesus, conheceremos Deus. Eu não sei que tipo de Deus, que tipo de Messias você produziu na sua imagem, ou na imagem que você tem na sua mente. Se é o Jesus medieval, louro dos olhos azuis, se é o Jesus árabe, cor queimada do sol, se é o Jesus negro. Eu sei que nada disso importa se não tivermos sede de conhecermos o Pai através das suas palavras reveladas na pessoa de Jesus. Amém?